E alguém dizer que se a gente levar duas pessoas do mesmo gênero, né, ou do mesmo sexo e deixar em uma ilha, depois de alguns anos, se a gente voltar lá, a gente vai achar dois esqueletos. Mas se a gente deixar um casal em uma ilha, passado alguns anos, nós vamos voltar, a ilha estará povoada. Porque a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, os criou e disse: crescei, multiplicai e povoai a terra. Então, esta é a ordem natural das coisas, é o desígnio do Senhor, Deus determinou que fosse assim, né? Que nós constituíssemos família, e a família não se constitui se não houver o casal, se não houver o homem e mulher com disposição de se unir para este propósito. E nós temos que agradecer muito a Deus pela, digamos assim, a dádiva de termos tido, né, nascido de uma mãe que vela pelos seus filhos, que cuida, que torce, a mãe que deseja, a mãe que quer ver os seus filhos bem, a mãe que luta, que deixa até de comer para dar aos seus filhos, como foi o caso da minha mãe, às vezes ela ficava sem comer para dividir em partes iguais para os seus filhos. Então, as mães, com certeza, têm o seu galardão, têm o seu lugar guardadinho lá na glória, porque Deus achou graça na mulher e fez com que a mulher, né, fosse alegre mãe de filhos, às vezes padecendo na gestação, sofrendo no momento de dar à luz, mas depois vem aquela alegria inexplicável no coração. É o amor ágape, o amor que, maior do que ele, só o amor de Deus, o amor de mãe para com seus filhos. E assim, nós, hoje, louvamos a Deus e agradecemos a Deus pela vida de todas as mamães. Amém? E hoje nós vamos falar da palavra de Deus, não é? Nós vamos falar de mãe e vamos falar de mulher e de representação, como a mulher, o significado da palavra mulher na Bíblia, não é? E como Deus ilustra isso na palavra e traz para nós uma conotação inexplicável a respeito da palavra mãe ou mulher na Bíblia. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de João, no capítulo número 2. Né? Ontem eu ministrei esta palavra em 2 lugares, em Bambus de manhã e na sede à noite, com um tema, né, que cai bem no propósito aqui de falarmos deste assunto, que é um assunto que não tem fim, um assunto vasto, e que traz para o nosso conhecimento um aprendizado, um grande aprendizado, e cada dia que passa nós aprendemos mais, não só segundo a palavra de Deus, mas segundo o propósito de Deus. João capítulo 2 fala de bodas, fala de festa, de casamento e de uma família prestes a se constituir, né? Vamos falar aqui de uma festa em um lugar de Israel chamado Caná, ali na Galileia, né? Um lugar muito bonito. E a palavra diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus,
e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei-as de água as talhas até em cima, e encheram-nas. E disse-lhes: tirai e levai ao mestre-sala. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Papai, muito obrigado por esta noite, por esta oportunidade, por esta noite fria em que nós, mais uma vez, nos ajuntamos para um propósito, para ouvirmos e para falarmos da Tua palavra, para que possamos sermos edificados, para que nós possamos, papai, fazermos parte de um povo lavado, remido no sangue do Teu Filho, que aprendeu segundo os seus ensinamentos na sua palavra. Então, meu Deus, fica conosco nessa noite, nos ensina, mais uma vez, abra o nosso entendimento, para que nós possamos crescer cada vez mais em graça, em conhecimento e temor diante do Senhor. Fica conosco, papai, nos abençoe, nos dê visão espiritual, nos dê revelação através do poder do teu Espírito Santo e seremos alcançados para a glória, Pai, do teu santo nome. Amém. Eu falo muito, já preguei muito em casamento sobre este tema, sobre este assunto, né, das bodas de Caná da Galileia. Bom, a Bíblia retrata este assunto como um casamento ou uma família que se constituiria ali, que tinha tudo para dar errado, ou para ser frustrado, ou para ser até motivo de zombaria ou de chacota. Mas o Espírito Santo vai revelar para mim e para você que não seria bem assim, não era esse o propósito, não foi falta de planejamento, mas aconteceu algo inesperado, 2 vezes. Uma vez porque faltou vinho, e outra vez porque o vinho do milagre chegou àquela casa. Bom, segundo a palavra, quando fala, e ao terceiro dia, vírgula, por que falava isso? Por causa, eu poderia, em outros tempos, ou em outra situação, ou até mesmo se fosse uma palavra relacionada a outra pessoa, eu poderia dizer que isso aconteceu imediatamente após a conversão de alguém. Porque ao terceiro dia, nós vamos entender aqui que há 3 dias atrás Jesus havia sido batizado. Não é? Jesus, então, ali, a palavra diz o quê? Ele, antes de ser batizado, Jesus não havia realizado nenhum milagre. Registrado na Bíblia, não. Relatos de estudiosos, escritores, alguns que na época conviveram e caminharam com Jesus, escreveram muita coisa a respeito da pessoa de Jesus, dos seus feitos, dos seus sinais, dos seus prodígios e as maravilhas que ele operou antes de oficializar o início do seu ministério. Então, Jesus fez coisas boas, realizou grandes sinais e muita coisa boa aconteceu. Mas aqui fala, e ao terceiro dia, vírgula, para quem chegou depois que eu comecei a ministrar, nós estamos lendo João, Evangelho de João, capítulo 2, né, a partir do 1º versículo.
Então, ao terceiro dia, vírgula, porque Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre. E a palavra vai dizer, então, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Ou seja, para aquele povo, tudo era motivo de festa. O povo de Deus é um povo festivo, é um povo alegre, é um povo que gosta de festejar, e eu falo muito sobre isso aqui. Porque muitas vezes nós, a partir do momento que aceitamos e confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós pensamos então que nós vamos ter que ficar carancudo, nós vamos ter que ficar ali de cara fechada, amarrado, né? Agora, nos intitulando os mais perfeitos e os santos, ou intocáveis, ou separados, que é o que a Bíblia fala, que santo é o separado, é aquele que foi separado de quê? Não é das pessoas nem das coisas, mas do pecado. Então, a palavra de Deus diz que tudo era motivo para festa, para celebrar. Deus é Deus que gosta de celebração e nos orienta sempre a celebrar. Por isso, a Bíblia relata muito e fala muito sobre as festas solenes, né, que são ordenanças do Senhor. Porém, aqui em Caná era uma festa uma festa que ia promover muita alegria, uma festa de uma família muito benquista, muito abençoada. E a palavra diz que estava ali na festa a mãe de Jesus. Ou seja, a Bíblia relata esse estava como? Vamos entender de que forma. Como? Se Jesus chegou, nós vamos chegar lá no convite de Jesus, mas se Jesus chegou, a mãe já estava, ela pode ter sido convidada anteriormente ou separadamente, ou ela era bem próxima da família e já compareceu. A palavra vai dizer, estava ali a mãe de Jesus, a Bíblia faz questão de frisar isso, que estava ali a mãe de Jesus, e também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Olha, o que eu aprendo diante de tudo isso? Eu aprendo que a mãe de Jesus, olha, toda vez que eu citar mulher aqui na Bíblia, vocês entendam uma coisa. Quando eu cito, se você procurar no dicionário bíblico, você vai ver a referência a mãe, mulher, homem, pai, tá? Quando eu me refiro a mulher na Bíblia, automaticamente a Bíblia, de uma certa forma, vai generalizar isso, como na condição patriarcal. Entendemos o quê? Que não é a mãe, pode não ser a mãe biológica ou pai biológico, mas alguém que exerce algum tipo de autoridade e que merece realmente, de fato, ser honrado sendo chamado de pai ou de mãe. Isso não significa que tem que ser biológico. Vou dar exemplo para vocês do povo de Moçambique. Eles só me chamam de pai e a minha esposa de mãe. Para eles é um princípio que denomina honra, quando chama alguém de pai e alguém de mãe. Eles não chamam alguém de pai ou alguém de mãe se não tem a honra merecida ou devida que deve ser, né, dada a uma pessoa a qual eles tecem esse tipo de consideração. A Bíblia relata dessa forma. E para você entender melhor, eu vou explicar aqui sobre um assunto que eu já preguei aqui, para você entender melhor. Por exemplo, quando o cego Bartimeu estava na beira do caminho, ele estava ali mendigando e etc. Até que Jesus passou. Quando ele viu que Jesus passou, ele disparou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus estava muito longe, ele era parente, ele era da descendência de Davi, mas ele estava muito longe. Se você for olhar a árvore genealógica, e ele estava longe, séculos adiante.
né, e Davi nas gerações passadas. Mas ele chamava, o ceguinho chamava Jesus de filho de Davi. Outra passagem que a Bíblia fala, Mateus capítulo 3, quando João Batista aparece no batismo de Jesus, quando ele aparece pregando no deserto da Judéia. E ali chamava o povo de raça de víboras e tal, levando o povo ao arrependimento. Mas chegou uma hora que ele viu que tinha uma classe de judeu que se achava santo demais e perfeito demais. E quando ele falou assim, olha só, quem vos ensinou a fugir da ira futura, da ira vindoura ou da ira de Deus? Né? E agora está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore que não produz bom fruto, não é fruto que nós vamos dizer, frutos do arrependimento, o fruto da mudança de vida, da transformação de vida, do desejo realmente de ser mudado, de ser uma nova criatura, de ser alguém que não fala mal da vida dos outros, alguém que não julga, né? Uma pessoa, às vezes, por um delito que não sabemos como aconteceu, como ocorreu, e, às vezes, na maioria das vezes, nós incorremos nesse tipo de julgamento quando nós deparamos com uma situação desse tipo. Porém, né, quando eles falam assim, quando João Batista fala assim, e não presumais de vós mesmos, tendo por pai Abraão, porque eles eram descendentes de Abraão. Então, quer dizer, Abraão estava séculos atrás, mas eles ainda se intitulavam filhos de Abraão. Para que isso? Para que eles continuassem sendo herdeiros da promessa. Não, nós somos filhos de Abraão. E Jesus e João Batista falam, olha, não presumais de vós mesmos, tendo por pai Abraão, porque se Deus quiser, ele pode suscitar dessas pedras filhos a Abraão. Agora vamos lá no rico e no Lázaro, né? Lucas 19. Quando Jesus, né, fala do rico e do Lázaro, e agora o Lázaro está lá no inferno, o rico no seio de Abraão, e Lázaro lá do inferno grita, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, porque eu estou atormentado nessa chama. Agora ele reconheceu o quê? A paternidade, e que ele era parente ou das descendências de Abraão. E quando Abraão... manda Lázaro molhar a ponta do dedo e me refrescar a língua, porque eu estou atormentado nas chamas. E Abraão falou, olha, ninguém que está aqui no céu pode passar para o inferno. E ninguém que está no inferno pode passar para o céu. Eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Mas manda Lázaro lá na casa do meu pai, eu tenho 5 irmãos para que eles também não venham para o inferno. Ele falou, se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, jamais eles acreditariam em um morto se um morto ressuscitasse. Aí, aqui a palavra está dizendo, o texto que nós lemos diz assim, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, estava ali a mãe, a Bíblia faz questão de frisar, a mãe de Jesus. Então, todas as vezes que eu me referi à mãe e à mulher, eu estou fazendo referência à igreja. Olha só, todas as vezes que a Bíblia fala de mulher, a Bíblia está apontando à igreja. Que coisa boa, que maravilha, né? A mãe, a mulher receber de Deus essa dádiva, de dar à luz a filhos e constituir família, e mais do que isso, ser a representação da igreja segundo a palavra. Mas aí, a palavra vai dizer, estavam ali a mãe de Jesus e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. O que me chama muito a atenção diante dessa situação é que a mãe de Jesus já estava na festa. Então foram convidados também Jesus e os seus discípulos para aquela festa. Olha que me chama muita atenção, isso aqui nos abre um leque, né? Nos abre aqui a mente, o entendimento. Primeiro, porque hoje, nos dias de hoje,
e naqueles tempos também já existia isso, que Jesus só é convidado para alguma coisa no momento de aflição. Talvez no momento que a medicina desenganou, talvez no momento que não se pode achar mais recurso em lugar nenhum. Primeiro, quando o médico já falou não tem mais jeito, e quando a situação é gravíssima. Não se pode mais usar nenhum tipo de recurso, e o recurso que tem já se esgotou, e agora valha-me Deus. Às vezes nós convidamos Jesus na situação do desespero, quando não tem mais saída e não temos aonde recorrer. E em uma festa, então, nem é cogitada a possibilidade de Jesus se fazer presente, até mesmo em festa de crente. Por quê? Porque quando nós damos uma festa, olha só o que acontece. A nossa festa, às vezes, quando nós nos preparamos para fazer uma festa, significa que as condições estão favoráveis. E na maioria das vezes, depender de Deus, para quê? Convidar Deus, para quê? Porque talvez vai ser vergonhoso, depois que todos estiverem reunidos, nós fazermos um momento de oração e agradecer a Deus por aquela festa, ou talvez por alguém que está recebendo aquela festa, pela vida dele, pela saúde da pessoa, pelo cuidado que Deus tem para com a pessoa e pela honra que a pessoa merece, e por isso aquela festa. Ontem, terça-feira, eu estava na igreja e passou alguém com um carro de som, um funk, mas numa altura que estremia os vidros da igreja. Eu falei, olha, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Por quê? Eu não vejo ninguém, nenhum crente ter coragem. Quando é do mundo, tem. Mas depois que aceita Jesus, não tem coragem de propagar o evangelho. Seja através de uma música, de um louvor, ou de uma oração mesmo. Gravar uma oração com som bom no carro e declarar que é servo e que serve a Deus de verdade e que teme a Deus e que não teme ao que o homem pode fazer. E nós aprendemos, então, segundo a palavra de Deus, que agora Jesus era convidado dessa festa, e estava ali com seus discípulos, e eram 3 dias. E esse período foi o pouco tempo que Jesus teve para quê? Para recrutar os seus discípulos. Então, quer dizer, ele foi batizado, saiu da água, né? A palavra diz que ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, que era a prova para iniciar o seu ministério. E 3 dias, né, já no processo ali de, vamos chamar de processo de recrutamento ou seletivo, ou coisa desse tipo. Eu não sei se foi muito rápido, mas sei que tinha um propósito, porque Jesus só recrutou maluco para fazer parte da sua equipe. Isso dá a mim e a você a margem de entender assim, mesmo que eu não seja capaz, mesmo que eu não tenha coragem, mesmo que eu não possa, mesmo que eu não tenha muito entendimento, mesmo que eu não tenha muita sabedoria, mas eu posso fazer parte da equipe de Jesus. Eu posso fazer parte da equipe de Jesus, porque Jesus não recrutou nenhum poliglota, nenhum formado, nenhum homem com formação superior. Ele não recrutou nenhum engenheiro, ele não recrutou nenhum homem capaz
com boa faculdade mental, só tinha Judas Iscariotes, o que o traiu, que era um homem que podia se dizer um homem que gozava de boa faculdade, um homem que perfeito, e se fosse para fazer um exame psicológico para entrar numa empresa secular, ele da turma, talvez ele seria o único aprovado, e mesmo assim o traiu. Então Jesus agora começava a recrutar, mas ele já tinha, a equipe não estava 100% formada, mas ele já tinha uma equipe e que estava lá como aprendizes, né? Não só de profetas, mas também de provocadores de milagres. Os discípulos estavam ali com Jesus, mas de repente faltou o vinho. Olha para vocês verem, de repente a festa transcorria perfeitamente e tal, e de repente falta vinho. E naquela época a festa deles era regada a muito vinho, bebida fermentada, porque não se conhecia a doença do alcoolismo, que hoje dá trabalho, que hoje traz dificuldade para as famílias, traz problemas para a família, etc. Naqueles tempos não era conhecida a doença do alcoolismo, que até hoje, né, traz muitos problemas para a sociedade, muitos problemas psicossocial, muitos problemas que vai trazer dor de cabeça para muita gente, e hoje ainda tem coisas ilícitas muito mais pesadas do que o álcool, que traz o vício do alcoolismo. Naquele tempo não se conhecia, então as festas tinham muito vinho. E ali, quem quisesse, podia beber. E o apóstolo Paulo deixa claro na palavra o seguinte: tudo me é lícito, nem tudo me convém. Eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas fará bem para mim, né? E ele fala: examinem tudo e retém o que é bom. Então, né, nada vai ser proibido, ninguém vai poder ficar vigiando ninguém 24 horas para falar você não pode isso, você não pode aquilo, e ninguém é criança, todo mundo, né, já responde por si, mas era isso aqui que acontecia. E de repente acabou o vinho. Ali, vamos entender isso hoje, o vinho hoje não é uma festa que nós vamos realizar e trazer vinho e socar vinho à vontade nas pessoas para a pessoa beber e ficar chapada, não. Vinho representa a presença. O vinho representa a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e em tudo que nós vamos fazer. O vinho é a presença completa. O vinho é o agir de Deus, é o mover de Deus. Então, quando falta o vinho ali, aquela festa ali, eu fui estudar sobre o assunto, eu fui ver que não foi mal planejada a festa. Deus tinha 2 propósitos nessa festa. O primeiro, fazer um milagre, acontecer um milagre extraordinário, sobrenatural naquela festa, quebrar orgulho e, mais do que isso, os discípulos crerem em Jesus e hoje eu e você poder estarmos aqui, né, acrescentando, elevando mais o nível da nossa fé diante desse feito extraordinário que aconteceu há 2025 anos atrás. Quando ela falta, a mãe fala: filho, não tem vinho. O que ele responde parece ser uma ofensa, uma malcriação. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus estava dizendo: olha, não sou o dono da festa, você também não é. Então, o que eu posso fazer? Não é chegada a minha hora. Por que isso não é chegada a minha hora? Porque Jesus ainda não tinha realizado nenhum milagre. Até então, registrado na palavra. Porém, a mãe de Jesus, ouvindo aquilo que ele falou, ela se dirige aos criados, aos servos, aos empregados, e fala: fazei tudo quanto ele vos disser. Vamos entender isso melhor. Quem são os criados?
quem são os servos. Aqui, algumas traduções, está certo, está criado, está empregado. Mas vamos usar isso, o termo servo. É quem serve. É quem serve com direito a receber honra da parte de Deus. Então, honra, né? Nós vamos falar assim, honra, né? A honra é de quem serve. Por que aprendemos isso? A palavra diz, então, segundo o que nós aprendemos nessa colocação de Jesus, da mãe de Jesus, ela vai se dirige aos servos, aos criados. É como se alguém estivesse se dirigindo a mim hoje como servo, a você como servo, alguém que serve. E a palavra do Senhor diz o quê? A honra é de quem serve. Então, ela vai aos servos e fala assim, fazei tudo quanto ele vos disser. Quer dizer, agora estava nas mãos dos servos obedecer, não é? E nas mãos de Jesus agora produzir um milagre. Quando nós vamos entender um comando de uma mulher para os criados, nós vamos entender mulher, eu disse aqui, que todas as vezes que eu me referi à palavra mulher, eu estou me referindo à igreja, à obra, ao ministério, porque a igreja sou eu e é você. O templo, as quatro paredes, é uma edificação santa, santificada, porque foi construído com dinheiro de dízimo e oferta dos fiéis, é cuidada por causa do dízimo e das ofertas dos fiéis, mas Deus vai lá por nossa causa. Quando nós saímos de lá, o que Deus vai ficar fazendo lá? Então, onde nós estivermos, nós somos a igreja. Onde eu estiver, eu sou a igreja. Onde você estiver, você é a igreja. Às vezes fora do ajuntamento, porque os membros juntos formam um corpo, onde a cabeça é Cristo. Os membros juntos formam o corpo que se reúne na edificação, chamada, então agora denominada igreja. Então ela disse, faça tudo quanto ele vos disser. É a mesma coisa de alguém estar falando para mim, para você, o Espírito Santo falando. Faça tudo que o Senhor te mandar fazer. Celebre tudo que o Senhor te mandar celebrar. Ore sempre que o Senhor te mandar orar. Jejue quando o Senhor te ordenar para jejuar. Ore para alguém que está enfermo, quando o Senhor te ordenar a orar. Interceda por essas pessoas. Maria ali era a representação da igreja, da intercessão. Maria agora estava ali como intercessora. O que significa intercessão? Intercessora significa que, usando aqui uma expressão mais pesada, alguém que compra briga, alguém que quer ver o bem de alguém, alguém que agora decidiu tomar as dores de alguém, as dificuldades de alguém e batalhar para que isso seja sanado. Então, Maria agora, como intercessora, ela chega, filho, não tem vinho. É como você que tem uma causa e apresenta sua causa para uma pessoa que pode orar por você. Ou apresenta sua causa a um advogado para ele apresentar sua causa diante do juiz. Maria agora, como intercessora, ela apresenta a causa daquela família diante do Filho Jesus, que podia resolver. E quando ela fala aos servos, fazei tudo quanto ele vos disser, o que ele fez? Ali na porta, na entrada da casa, tinha 6 talhas postas ali para a purificação dos judeus. Aquelas talhas, a Bíblia fala que cabia 2 ou 3 metretas, mas isso
vai dar, em média, 80 litros cada uma. E Jesus não disse, troquem, joguem essa água suja fora e põem água limpa. Não. Jesus manda completar as talhas, encher de água. E eles encheram. O que acontece? Ali, naquelas talhas, o que estava acontecendo ali? Aquela água já estava suja, poluída, encardida. Como eu disse ontem na igreja, às vezes a pessoa veio escorando ali, porque lá a região tem época que é muito quente, às vezes segurou na cerca, às vezes segurou em qualquer um outro objeto, a mão está suando. Aí, na casa de judeu é tradição, ninguém entra sem lavar os pés, sem tirar o sapato e lavar as mãos. Passa numa toalhinha, enxuga e entra para a festa. Agora, meus irmãos, aquela água ali de caldinho marrom das mãos, de suor das mãos, se transforma em vinho. E Jesus fala com o criado, tirai uma taça e levem ao mestre-sala. E a palavra diz o quê? Quando o mestre-sala, quem era o mestre-sala? Era a pessoa contratada para organizar a festa. Era a pessoa contratada para, de acordo com o número de convidados, organizar a quantidade dos comes e bebes para não faltar e nem sobrar também demais. Não é? Essa pessoa tinha esse tipo de responsabilidade. Então, a festa, se desse alguma coisa errada, a culpa era do mestre-sala, a culpa era do noivo, era motivo de zombaria e motivo de chacota. Olha para vocês verem como Jesus chama a responsabilidade para ele a partir do momento que eu quero. Como a intercessão é poderosa quando eu me disponho a interceder. Maria, mãe de Jesus. Hoje, né? Ontem, como foi o Dia das Mães, hoje eu estou falando sobre o assunto. Como as mães acreditam nos seus filhos. Como as mães intercedem pelos seus filhos. Como as mães querem ver os seus filhos abençoados, bem-sucedidos na vida. Às vezes, muitas pessoas já não dão esperança. Muitas pessoas já perderam a fé, a confiança. Mas a mãe, ela não desiste nunca. Ela não desiste nunca dos seus filhos. E a mãe, ela tem a responsabilidade de ensinar, instruir no caminho. Sim, com o aval do pai, com a ajuda, né, do pai ali, como alguém que é autoridade na família. Mas a mãe é a maior influenciadora para os seus filhos. A mãe é a maior influenciadora. Jesus já diz, Isaías 66, né? Ainda que uma mãe se esquecesse de seu filho. Olha só, Deus coloca que uma mãe jamais se esquece do seu filho. Às vezes, algumas, por falta de condição, ao nascer, doa. Algumas até abortam, mas ela vai se lembrar disso. É um preço muito alto que se paga. Uma mãe, talvez, doou seus filhos ou abandonou por algum motivo, alguma razão, ou uma condição social. Só que ela pode fazer isso, mas jamais uma mãe vai se esquecer. Mas Deus fala assim, todavia, ainda que uma mãe se esqueça dos seus filhos, eu jamais me esquecerei de nenhum deles. Então Deus assume esse papel, essa paternidade ou a maternidade de uma forma tão sobrenatural, com amor tão sobrenatural como eles usam para explicar o amor de Deus, o amor ágape, o amor único, o amor ímpar, o amor que não se compara, um amor que não se mede, né? Um amor que talvez não merecemos receber, mas é esse amor que Deus dispensa aos homens na terra, embora ele seja rígido, rigoroso, e talvez para não voltar atrás nessa rigidez, nesse rigor com que ele aplica a disciplina a seus filhos, ele enviou o seu filho Jesus, para que eu e você
agora, através do perdão de Jesus, através do amor de Jesus, mais uma vez, né, dispensado por Deus a nós, permitindo que o seu filho venha morrer na cruz do Calvário, porque aí a palavra vai dizer, né, porque Deus amou, Mateus 6,33, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Meu Deus, fugiu aqui, não é Mateus 6,33, não. Mas aí, olha só, esse amor não se explica, né? É João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo, tal, eu troquei aqui. Mas aí, esse amor que não se explica, esse amor que não se mede, é o amor dispensado a nós como filhos, né? O amor, como eu disse aqui, a Bíblia traz a referência a mãe e pai, né? De forma que você vai entender que os dois, né? Ou os dois significados, a importância, se refere a pai como nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, a nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, e também a mãe, né? Numa colocação de pai, de alguém que vela pelos seus filhos, alguém que zela, alguém que cuida, alguém que supre necessidades, alguém que deixa de comer. É uma coisa que não se explica, alguém que deixa de comer para dar aos seus filhos. Não é? Quando a palavra vai dizer aqui que quando o vinho é apresentado ao mestre Sala, ele ficou, sabe, assim, espantado, porque ele nunca havia experimentado uma substância parecida ou algo inexplicável. E, de repente, ele chama o noivo, ele chama o esposo, né? E ele fala, todo homem serve primeiro o vinho bom. Sabe o que é isso? Às vezes nós contentamos nós. Às vezes temos condição de fazer o melhor para Deus. Temos condições que nos apresentarmos melhores a Deus. E achamos que no ponto que estamos ou no nível que estamos está bom. E contentamos com aquele bom mais ou menos. Mas ele disse assim, olha, você serviu um vinho excelente. Mas agora você tem um melhor ainda. Como se explica isso? Como se explica você ser uma pessoa excelente e pode se tornar uma pessoa melhor ainda? Como se explica o agir de Deus na sua vida, te fazendo uma pessoa boa? Mas Deus quer te fazer melhor ainda. Como se explica Deus fazendo milagres extraordinários na sua vida e Deus quer fazer melhores ainda? Então, quando Jesus está, o que é bom fica melhor ainda. Quando Jesus está fazendo parte, olha, a princípio houve uma aflição. Já pensou que aflição ali dos donos da festa? Das pessoas que queriam, que desejavam, porque muitas vezes tem gente que vai na festa da gente para falar mal, para falar que não comeu direito, para falar que não bebeu direito, para falar que as coisas não estavam legal, que a festa não foi bem organizada, e tinha gente lá para isso. A família era benquista, por isso que acabou o vinho. Tinha gente além dos convidados, mas foram recebidos. O que eu quero dizer para você é que é o seguinte, a casa de Deus, a igreja, o templo, quando nos reunimos lá, as portas estão sempre abertas para os convidados e também para os não convidados, e receber com alegria os convidados e também os não convidados. Foi isso que aconteceu nessa festa. Os convidados chegaram, os não convidados chegaram e foram recebidos e comeram e beberam e se alegraram e participaram da festa. É isso que Deus quer para mim e para você, que nós venhamos comer na presença dele, que nós venhamos beber na presença dele, que nós venhamos nos alegrarmos na presença dele e participarmos da festa e saindo dando testemunho. Olha, Deus me abençoou, Deus me prosperou, Deus cuidou de mim, Deus supriu minha necessidade, Deus não me deixou faltar nada, Deus entrou na minha casa, Deus entrou na minha família, não está faltando nada, Deus tem cuidado de nós. É isso aí. Quem saiu da festa, ninguém pode falar mal dessa festa, por isso que essa festa entrou para a história, para dar exemplo para mim e para você.
que se a nossa festa tiver Jesus, tudo vai muito bem. Se a nossa casa tiver Jesus, tudo vai muito bem. Se na nossa igreja tiver Jesus, tudo vai muito bem. Peraí. Apóstolo, se na igreja tiver Jesus, não é toda igreja que tem Jesus, não. Misericórdia, você está falando isso. Ó, vou contar para vocês. Diz que certa vez, numa cidade do interior, tinha uma igreja. E mudou uma mulher para uma igreja. Aliás, próxima ali à igreja. E, de repente, essa mulher foi na igreja procurar o pastor. E o pastor deve ter pensado, como ela era vizinha próxima, o pastor deve ter pensado, ó, o barulho da igreja deve estar incomodando, alguma coisa está incomodando essa mulher. Ele não a recebeu, ela foi embora. Depois ela voltou de novo e o pastor não recebeu. Na terceira vez, ela falou, eu aviso ele lá que eu só saio daqui depois que ele me receber. Aí ele falou, ó, já que é assim, eu vou receber a mulher. Recebeu a mulher. A mulher falou assim, olha, eu mudei para aqui, sou vizinha recente aqui, e eu quero ver com o senhor aqui que eu quero passar a congregar aqui. Mas o pastor ficou meio acismado com a mulher e falou assim, ó, faz o seguinte, vai para sua casa, ora a Deus, pergunta para Deus se é a vontade dele que você entre aqui na nossa igreja, que você venha congregar aqui, e etc e tal, tá? Depois você me dá a resposta. A mulher foi embora e sumiu. Voltou mais não. Aí um dia ele encontrou com ela no supermercado. Falou, irmã, a senhora é vizinha lá, a senhora esteve lá, nós conversamos. Aí ela falou, só lembra? O senhor falou para mim que é para eu orar a Deus e perguntar se eu podia entrar na igreja do Senhor, participar com vocês lá? Ele falou, lembro sim. O que Deus te falou? Deus falou para mim que entrar na igreja do Senhor não é fácil, não. É muito difícil. Ele falou comigo que até hoje, nem ele não conseguiu entrar na igreja do Senhor. Ou seja, né? Deus, Jesus Cristo, tem que ser o Espírito Santo. Essa trindade divina tem que ser primazia na nossa vida. Tem que entrar na nossa casa, tem que entrar na nossa vida, tem que entrar no nosso ministério, tem que entrar no nosso trabalho, tem que estar em todos os lugares, por onde nós passarmos. Onde nós passarmos, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a representação do reino de Deus aqui na terra, no nosso testemunho, no nosso comportamento, na vida que nós levamos, nas palavras que nós proferimos, em tudo que fizermos, nós temos que dar testemunho de Deus, do poder de Deus, do agir do Espírito Santo de Deus e da salvação que adquirimos em Cristo Jesus. Nós somos salvos em Cristo Jesus e nós temos que declarar isso. Tem que haver esse brilho, essa testificação do Espírito Santo em nós, movendo as nossas vidas, se movendo através de nossas vidas. E a palavra diz, então, que quando ele disse assim, olha, até agora tu guardou o melhor vinho. Porque o que foi servido, olha só, quando Jesus faz parte da festa, tudo de bom acontece na primeira etapa. Tudo de bom ou melhor ainda vai acontecer na segunda etapa. Tudo de bom, melhor ainda vai acontecer na terceira etapa, e quantas outras etapas vierem, e até o final, a excelência de Deus vai acontecer. E Jesus, a palavra diz o quê? Jesus iniciou ali, então, os seus milagres. E qual era o propósito disso aqui? Em primeiro lugar, dar valor à mãe de Jesus. Né? Não é que ela vai nos salvar. A mãe de Jesus, ela depende de Jesus, do seu filho, para a salvação. Ela foi intercessora nesta festa. Como nós hoje estamos vivendo no mundo físico e podemos interceder pela vida de alguém, de qualquer pessoa. O dia que nós saímos daqui, que Deus nos recolher, ou que nós morrermos, não adianta mais contar, não adianta mais pedir favor para quem já morreu. Então, ela agora depende também da salvação em Cristo Jesus, mas foi usada uma mulher de excelência, usada para trazer Jesus ao mundo. Hoje eu vi uma frase escrita assim, Deus achou tão maravilhoso o ser mulher, o ser mãe, que ele quis ter uma. Não é? Jesus nasceu de uma mulher. Né? Então, é necessário entendermos isso.
né, que Deus, né, ele preparou tudo direitinho. Ele usou uma mulher para ser intercessora e para ser mãe do Salvador, e mais do que isso, né, para ser intercessora e para ser a representante legal da igreja aqui na terra. E por causa da intercessão dela, houve um milagre naquela festa. E por causa dela ter sido a mulher escolhida, hoje nós recebemos os milagres de Deus para várias áreas de nossa vida e ainda recebemos a salvação pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, filho de uma mulher. Amém, queridos?